Mas, se eu vou estar utilizando cabos, o que eu vou precisar para suportar esses cabos? Vai fazer a análise de custos para a tomada de decisão final aí dessa solução. Conduzir essa corrente, eu precisaria de estar tendo aí, 7 vias de 240 milímetros por fase. A gente vai pegar esse maior trecho aqui, Por quê? Porque o busway, ele é um material específico, ele tem peças específicas, as peças são feitas sob medida. Sejam bem-vindos ao quadro Mão na Massa. Nesse espaço, nós vamos discutir sobre instalações elétricas e traçar estratégias para que você possa ganhar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras e orçamentos. No episódio de hoje, nós vamos literalmente pôr a mão na massa. Vamos ver aí como é feita a escolha entre eu utilizar cabo elétrico ou busway em uma instalação. Então, se você tem dificuldade ou não sabe como é feita essa escolha, esse vídeo é para você. Eu sou Lígia Matos e o tema do episódio de hoje é como saber quando utilizar cabo ou busway. Bom, gente, então já dando início aqui à nossa aula, o nosso intuito aqui é a gente saber em qual situação a gente vai estar utilizando cabo ou busway, né? Como é que a gente faz essa análise aí. Então, iniciando aqui, na nossa aula, a gente vai ver esses 3 pontos. A gente vai, primeiramente, ver aí um projeto prático, vamos pegar um projeto e vamos analisar a corrente desse projeto e qual é o contexto dessa instalação elétrica, né? Para a gente ver ali e sondando o que vai fazer sentido para esse projeto. Depois, a gente vai pegar os padrões existentes no mercado de busway. A gente vai pegar um catálogo e vai ver quais são os padrões de corrente de busway que existem. E, por fim, a gente vai fazer uma análise de custo para fazer essa tomada de decisão entre eu utilizar cabo ou busway. A gente sabe que, na prática, cabo e o busway nada mais são do que condutores, né? A gente vai utilizar esses materiais aí para conduzir aí energia, alimentar os equipamentos, alimentar a instalação. Na prática, a função dos dois é exatamente a mesma, tanto do cabo como do busway. Nesse caso, se ambos conseguem atender a mesma situação, então a gente vai avaliar aí no final de tudo o custo para a gente tomar uma decisão de ver qual que vai compensar mais para estar utilizando aí nessa situação, tá? Então, iniciando aqui, deixa eu abrir aqui o projeto. Vou pegar aqui, Pronto, Então aqui, qual que vai ser a nossa análise aqui, Aqui a gente tem um projeto de uma fábrica, tá? E bem aqui a gente vai ter aqui o galpão, né, e tudo mais. Bem aqui a gente vai ter a sala, aqui onde a gente vai ter os transformadores, né, o cubículo. E aqui vai ter o nosso painel geral, né, que vai estar recebendo aqui a saída de baixa tensão dos transformadores, né, e vai daqui estar distribuindo para o restante dos circuitos, tá? Circuitos aqui da fábrica. Então, é bem aqui onde é feita a entrada de energia, né? A passagem da energia em média tensão e para a energia em baixa tensão aqui, tá? Do outro lado do transformador e para depois dela ser transformada em baixa tensão, ela está sendo aí distribuída pela fábrica aqui, Essa eletrocalha aqui está conduzindo aqui energia para todos os setores da fábrica. Beleza? Então, esse é o contexto, né? Qual que é a utilização dessa edificação? Vai ser uma fábrica. E a gente vai fazer essa análise, né? Se a gente vai estar utilizando busway ou cabo elétrico, bem nessa parte aqui. Vamos pegar essa parte aqui, porque ela é a região da entrada de energia ampliada, tá? Então, ela vai ficar melhor da gente ver. Então, tá aqui, os 3 transformadores que a gente acabou de ver ali. Tá? Então, aqui vai estar o nosso painel geral de baixa tensão, né? O nosso QGBT. E a gente vai estar avaliando, esse trecho aqui, Saída do transformador para alimentação do painel geral. Cada transformador desse aqui vai estar alimentando aí o seu respectivo painel geral.
Para não se prolongar muito, né, e como a análise seria feita, digamos assim, da mesma forma para esses 3 transformadores, a gente vai pegar esse maior trecho aqui, ó, saindo desse transformador e indo para esse painel aqui, ó, tá? Então, esse vai ser o nosso objeto de estudo. A gente vai pegar esse trecho e vai avaliar se vai compensar mais a gente estar utilizando busway ou cabo elétrico, tá? Primeiramente, aqui, ó, bem do ladinho aqui do transformador, a gente vai ter essa etiquetinha aqui, e quando a gente vai para a legenda, ele vai nos dizer aqui quais são as características desse transformador. Dessas características aqui, o que vai nos interessar é só a potência, tá? Então, esse transformador aqui, ó, transformador com a etiqueta de 16, ele vai ter uma potência de 2000 kVA, tá? Então, a gente vai armazenar essa informação aqui na nossa cabeça por enquanto. 2000 kVA. Contexto. Aqui temos uma fábrica e na qual demanda muita energia, setores dinâmicos. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui, ó, que esse transformador, ele vai estar recebendo a energia aqui em média tensão saindo do cubículo e o lado de baixa tensão dele vai estar conectando aqui no painel geral dele, beleza? Dessa forma, gente, a gente precisa calcular aqui qual é o cabo alimentador que seria necessário para fazer essa alimentação aqui, né? Saindo desse transformador e indo para esse painel geral aqui, tá? Para esse QGBT. Então, a gente vai aqui para a nossa planilha agora, essa planilha de dimensionamento. E aqui a gente vai, deixa eu ver aqui mesmo, circuitos, alimentador. Então, a gente vai aqui, ó, deixa eu só me colocar aqui para cima, para eu não ficar na frente. Pronto. Então, aqui a gente vai começar a colocar as características desse circuito para que a gente veja qual é o cabo alimentador aí que seria possível fazer essa alimentação aí desse painel, tá? Saindo desse transformador. Então, qual que é a tag desse circuito, né? Qual que é o nome desse circuito? Como é que a gente vai chamar esse circuito? Vamos chamar esse circuito aqui, ó, QGBT1. QGBT1. Pronto. Qual que é a descrição dele? Vamos dizer que ele está saindo ali do trafo 1 e está indo para o QGBT1. Esse é o trecho. Gosto de colocar bem explicado, porque depois, quando a gente tem projetos grandes, né, isso aqui acaba começando a fazer confusão. Então, para você ver qual que é exatamente o trecho que você está dimensionando aí. Então, a descrição do trafo 1 ao QGBT1. Qual que é a potência lá do transformador que a gente viu? A gente tem ali no transformador a nossa potência em kVA, que seria a nossa potência aparente. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2000 kVA, tá? Que a nossa planilha faz automaticamente aqui o cálculo da potência ativa aqui. Então, aqui a gente vai considerar que a demanda desse circuito é de 0,95, mas isso aqui, assim, como esse valor aqui é hipotético, né, a gente está fazendo um exemplo, a gente vai estar utilizando esse valor de demanda de 0,95, tá? Fator de diversidade, vamos considerar 1 e simultaneidade 1 também. Tá? Isso aqui a gente não vai estar tratando de condomínio, né? Isso aqui é um circuito de uma fábrica, então simultaneidade vamos considerar aqui 1. E a reserva, a gente não vai considerar a reserva aqui nesse circuito, tá? Vamos manter desse jeito aí. Então aqui, ó, tensão do circuito. Lá no nosso transformador, qual que era a tensão do secundário dele, ó? 380, tá? Então aqui a gente vai considerar, vai colocar aqui na nossa planilha, 380.
Qual que é a ligação do circuito? Trifásico, 3 fases neutro terra. Tipo de cabo? Cabo alimentador, né? 0,6 1 kV. Com isolação EPR. Método de alimentação. Método de instalação, aliás, aqui seria o B1, né? Temos vídeo aqui já no canal falando sobre método de instalação, tá, gente? A gente vai estar considerando esse circuito aqui passando em um conduto fechado, né? Vamos considerar aqui que teria uma eletrocalha para estar fazendo o transporte aí desses cabos, né? Tá suportando esse trecho de cabos aí. O número de circuitos do painel seria um circuito, né? Simplesmente um circuito. E aqui ele já me dá a corrente, ó. Olha a proporção dessa corrente. 2.886,67 amperes. Essa é a corrente do projeto. Corrente altíssima, tá? Então, primeira chavinha que você vai ligar aí para saber se você vai estar utilizando o cabo ou o busway. É você observar que a corrente está dando aí, meu amigo, mais de 1.000 amperes. Veja que está aí dando 2.800, quase 3.000 amperes. Então, corrente muito alta, você já vai ficar ligado aí. Se vai compensar mais você estar utilizando cabo elétrico ou busway, tá? Já é uma coisa para você ficar ligado. Então, aqui na nossa planilha, ele nem consegue encontrar um único cabo que seja capaz de conduzir toda essa corrente aqui, né? Obviamente, corrente muito alta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar o número de vias por fase, né? Ao invés de ser só uma, a gente vai começar a testar aqui quantas vias por fase esse circuito vai precisar ter para ele conseguir conduzir toda essa corrente aí da saída do transformador até o painel geral lá. Então, vamos testar aqui, ó. Eu coloco aqui 1. Ele encontrou corrente? Não. 2. Também não. Isso aqui é a quantidade de vias, tá? Que eu estou testando. 3 vias por fase. Vai estar dando um cabo de 800 milímetros quadrados. É fácil encontrar um cabo desse? Não. Então, vamos continuar aqui subindo a quantidade de vias, né? Até a gente encontrar um cabo comercialmente aí encontrado, né, facilmente encontrado aí nos fornecedores, que seria aí no máximo um cabo de 240. Então aqui, ó, coloquei 4 vias por fase e deu aqui ainda um cabo de 500. Então ainda não tá fácil para mim encontrar. Então eu vou colocar aqui 5 vias, não deu ainda. 6 vias, cabo de 300. Tá chegando, mas ainda não tá bom. 7 vias, aí eu consegui, com 7 vias, ter um cabo de 240. Um cabo que eu consigo aí comercialmente, é fácil de ser encontrado. Então, para eu conduzir essa corrente aqui naquele trecho, sair do transformador até o painel, eu precisaria de estar tendo aí, ó, 7 vias de 240 milímetros por fase, tá? 7 vias. Muito cabo, gente. Mas ainda não acabou, não. A gente ainda vai aqui ver agora, colocar os fatores de correção, ver queda de tensão, para ver se essa quantidade de cabos aqui ainda vai subir. Então, seguindo aqui, ó. Indo aqui para os fatores de correção. Camada, né? Eu colocaria isso aqui em uma camada única, em uma eletrocalha, né? Instalação em bandeja perfurada. Número de circuitos, um circuito. Então, eu não vou ter correção de agrupamento, né? Que eu vou ter aqui um único circuito. Também não vou ter seções sucessivas, porque eu não estou colocando mais de um circuito aí nesse trecho. Vai ser um único circuito. Pronto, agora vamos ver aqui o fator de correção de temperatura. A gente vai considerar aqui que a temperatura ambiente vai ser de 30 graus mesmo, tá? Não vamos colocar aqui correção de temperatura, não. Então, vamos nos manter aqui com a nossa seção de 240, né? As nossas 7 vias por fase. Agora, gente, vamos ver aqui a nossa queda de tensão desse trecho, tá? Vamos verificar aqui a nossa queda de tensão. Vamos lá voltar no nosso AutoCAD, vamos medir esse trecho aqui. Ó, então,
como eu tenho aqui o meu Lisp do AutoCAD, eu vou conseguir dar aqui o comando length. E ele vai me dizer aqui, ó, que o meu trecho, ele mede 8,25 metros. Mas aí, a gente, para arredondar, vamos considerar aqui 9, tá? 9 metros. Vamos considerar aqui que de desvios e de descida aqui, ele vai ter aqui 8 metros de descida, aqui nesse trecho aqui, para se conectar ao transformador. E também vai ter 8 metros aqui para se conectar ao painel, tá? Então, aqui na nossa calculadorazinha, a gente teria aqui, ó, 8 metros mais 8 metros, que seria aqui 8 para subir, 8 para descer, e os 9 aqui de trecho reto que a gente mediu. Então, seriam 25 metros aqui desse trecho, tá? 25 metros. Então, beleza. Então, aqui agora a gente vai voltar lá no nosso Excel, na nossa planilha, e aqui a gente vai colocar a nossa distância do trecho, 25 metros. Isso aqui já estava certo, conduto fechado, baixa tensão. Então, agora indo aqui para a minha seção corrigida. Então, aqui eu vou colocar a mesma seção que foi calculada lá no critério de capacidade de condução, né? Que a gente viu lá que foi 240 milímetros. Bom, então a gente viu que para esse trecho aqui, né, para esse tamanho de trecho, queda de tensão tranquilinha, menos de 1%. Perfeito, não alterou nada. Então, beleza. Então, aqui a gente conseguiu manter as 7 vias por fase nesse trecho aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter 7 vias para cada uma das 3 fases do sistema trifásico de 240. Vamos ter 7 vias para o condutor neutro de 240 e vamos ter 7 vias para o condutor terra de 120 milímetros. Pronto. Isso daqui foi o nosso dimensionamento para conduzir aí, para estar utilizando o cabo nesse trecho, tá? Então, a gente já encontrou os cabos ali, deixou eles certinhos ali, guardadinhos, que daqui a pouco a gente vai colocar eles na nossa planilha de comparação de preço, tá? Agora a gente vai estar indo para a avaliação do nosso busway. Vamos aqui agora abrir o catálogo de busway e vamos procurar qual é o padrão existente no mercado mais próximo dessa corrente de projeto aqui que a gente encontrou. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar ele aqui, pronto. Então, beleza, gente. Peguei aqui um catálogo da Begin, que é um fabricante de busway. E aqui a gente vai consultar quais são os padrões existentes de corrente, né, capacidade de condução de corrente, para um busway de baixa tensão. Então, aqui, ó, esse aqui é de cobre, mas a gente vai verificar aqui o de alumínio, porque para avaliar essa solução, a gente estaria comparando com a utilização de busway de alumínio. Por quê? Porque ele é mais barato, tá? Ele vai ter a mesma função e ele vai ter um preço mais barato. Então, aqui, ó, verificando as características desse material aqui, né, desse busway. Ele é de alumínio, ele tem aqui, ó, uma tensão de 1000 volts, né, uma capacidade aí de estar funcionando em uma tensão de até 1000 volts, ou seja, ele é de baixa tensão. E indo aqui para as correntes, ó, quais são os padrões encontrados? 630, 800 amperes, 1000 amperes, 1250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200, 4.000 e 5.000 amperes. Qual que seria o que mais se aproximaria ali da nossa corrente de projeto? Seria esse aqui de 3.200, né? Porque a nossa corrente aqui, ó, só pegar ela aqui de volta para a gente relembrar, 2.886,67 amperes. Então, o imediatamente maior, né, que atenderia essa situação aqui, seria esse aqui de 3.200, tá? Então, para a gente fazer esse comparativo de preço, para ver aí qual dos dois aí, cabo ou busway, a gente iria estar utilizando, a gente precisaria estar pegando aqui esse busway aqui, ó, de 3.200 amperes,
tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a análise de custos para a tomada de decisão final aí dessa solução. Então, gente, vamos aqui, ó, para a nossa planilha. A gente agora vai aplicar o método AVS, Análise de Viabilidade da Solução. Por que a gente vai fazer isso, gente? Observando tecnicamente essas duas soluções, tanto cabo, a aplicação de cabo aí nessa situação, como a aplicação de busway. Nós podemos ver que tecnicamente essas duas soluções atendem perfeitamente esse projeto, atendem perfeitamente a essa instalação elétrica. Mas o profissional 3D, que é um profissional que vê além do básico, né? Um profissional que tem uma visão tridimensional da instalação, ele vai olhar e vai pensar assim, espera aí, se as duas conseguem entregar a mesma, conseguem fazer, se essas duas soluções conseguem fazer a mesma entrega técnica, então vou verificar aí qual dessas duas vai apresentar o melhor custo-benefício. Então, nesse caso aqui, é isso que a gente vai fazer agora. Nós já verificamos que tecnicamente essas duas soluções são possíveis. Existe busway de 3.200 amperes e existe possibilidade de eu estar alimentando aí esse trecho com cabos elétricos. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou ver qual dessas duas soluções vai apresentar o melhor custo-benefício. Então, aqui na Elamp é assim que a gente olha para uma instalação elétrica. A gente olha ela como um todo, não só pelo lado técnico, não só pelo lado de projeto, não só pelo lado de custo, tá? Mas a gente vai avaliar todos os ângulos possíveis para que a gente consiga entregar a melhor solução e a mais completa solução para o nosso cliente final. Então, vamos aplicar esse AVS aqui agora. Então, primeiramente aqui a gente vai estar avaliando a solução utilizando alimentadores, alimentação por meio de cabos, né? Primeiro, a gente vai estar fazendo a verificação aqui utilizando a alimentação através de cabos, né? Vou colocar aqui assim, alimentação, cabos. E em seguida, nós vamos estar fazendo a verificação aqui de custo da alimentação utilizando o busway, tá? E por fim, a gente vai comparar esse custo dessas duas soluções para que a gente tome aí a melhor decisão aí no final de tudo. Então, indo aqui para a nossa solução utilizando cabos, a gente vai aqui na nossa seção de infraestrutura e a gente vai ver qual seria aqui o tamanho dessa eletrocalha que a gente precisaria estar colocando aí esses cabos que iriam alimentar esse trecho aí, tá? Então, para isso, eu vou aqui, ó, na minha aba de infraestrutura, né, na minha seção de infraestrutura, e eu vou aqui colocar que o meu cabo que eu utilizei ali foi um cabo EPR de 1 kV, seção de 240 milímetros, e o número de condutores aqui, ó, a gente viu que seria 7 cabos por fase, vezes 3 fases, né, mais 7 cabos vezes um neutro, né? Só colocar aqui o parênteses para ficar organizado, certo? Então, aqui a gente teria 28 cabos. Essa eletrocalha aqui, ela seria o tamanho adequado para estar conduzindo, né? Para estar levando aí essa quantidade de condutores. Seria uma eletrocalha de 150 para 75. Só que é ruim estar utilizando eletrocalha 150 para 75. Eu preferiria estar utilizando aí uma eletrocalha de 200 para 100. Tá? Vamos só conferir aqui, ó. A eletrocalha de 100 para 75, de 100 por 75, ela tem essa área útil aqui, ó, 4.500. Se eu quiser estar utilizando uma de 200 para 100, 8.000. Eu poderia estar fazendo essa troca aqui, tá? Comercialmente, é melhor de encontrar eletrocalhas com altura de 100, tá? De 50 e 100. Então, eu vou preferir estar colocando essa daqui, ó, de 200 para 100, tá? Posso perfeitamente estar fazendo isso. Então, beleza, gente. Voltando aqui para o nosso AVS,
para estar levando aí a alimentação elétrica por esse trecho aí que a gente está analisando. O que de material a gente precisaria? A gente precisaria estar utilizando aí os cabos, obviamente, mas se eu vou estar utilizando cabos, o que eu vou precisar para suportar esses cabos? Infraestrutura. E para suportar essa infraestrutura, o que eu vou precisar? Fixações, né? Suportações. Então, para eu calcular aqui qual seria o custo dessa solução, eu preciso ver quanto ia custar esses cabos, quanto ia custar essa infraestrutura, somado aí com essa suportação, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente viu que a nossa eletrocalha ali, que a gente acabou de calcular, ela vai ser de 200 para 100. Então, quais seriam aqui os parâmetros de especificação dessa infraestrutura, né? Galvanização eletrolítica vai estar sendo utilizada internamente, né? Uma edificação. O tipo perfurada. A tampa, sim, vamos considerar com tampa. E a chapa dela, vamos considerar aqui 18. Dimensão, a gente já dimensionou e decidiu que iria utilizar aqui uma 200 por 100. A altura dessa eletrocalha aqui, 100. E a quantidade, a gente vai colocar ela aqui. Qual que é a quantidade? A gente já tinha medido que era 25 metros, 10% de folga, né? Sempre que vai precisar cortar aí a eletrocalha pode perder algumas partes, então é sempre importante estar colocando folga aí nos levantamentos. E aqui, gente, as conexões, vamos dar uma olhadinha aqui nesse AutoCAD, né? A gente estaria utilizando aqui, ó, uma curva vertical aqui, né? Para descer até o transformador, uma curva horizontal aqui e uma outra curva vertical aqui para descer para o painel. Então, aqui seriam duas curvas verticais e uma curva horizontal. Então, vamos lá para a nossa planilha. T não vamos utilizar, duas curvas verticais, duas curvas verticais e uma curva horizontal. Cruzeta não, flange sim, vamos utilizar uma flange. Terminal de fechamento não vamos precisar. Tala para emenda, sim, vamos precisar. Como é que a gente faz a continha aqui da tala para emenda? A gente pega aqui essa quantidade que deu aqui de eletrocalha e a gente divide ela por 3. E em seguida a gente multiplica ela por 2. Por quê? Porque a eletrocalha ela acaba, né, a cada 3 metros. E a gente utiliza uma tala em cada lado da eletrocalha, tá? Para fazer essa emenda aqui. Então, para cada emenda, a gente utiliza 2 talas, por isso vezes 2. E como a eletrocalha tem um comprimento de 3 metros, então a cada 3 metros eu teria aqui uma emenda, tá? Isso aqui é uma estimativa. Obviamente, se a gente corta a eletrocalha, isso aqui pode mudar um pouco, mas é uma conta que a gente utiliza aí para ter um levantamento médio aí. Sempre gosto de colocar aqui arredondado para cima. Pronto. Temos aqui valor gasto aqui para a compra aqui da infraestrutura. Então, aqui já sai o nosso valor completo para o gasto com fixações. E por fim aqui o nosso cabo, né? Que a gente já tinha dimensionado lá. O nosso cabo aqui vai ser de 1 kV, é PR 1 kV. E aqui, qual que seria a seção que a gente estaria utilizando? A gente vai estar utilizando aqui a seção de 240 milímetros, tanto para o fase como para o neutro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Sempre gosto de utilizar a fórmula arredondar para cima, que a gente vai colocar aqui sempre algumas margens de folga, né? Então, qual seria aqui o meu quantitativo de cabos? A gente viu lá na nossa solução, no cabo que a gente calculou para esse trecho, que a gente iria precisar de 7 vias por fase, né? Como é um sistema trifásico, nós vamos ter 3 fases, então 7 vezes 3 aqui. Mais, vou ter o neutro aqui, 7 vezes 1, 7 vias do neutro.
E aí eu somo tudo isso, coloco aqui uma folga de 10%, ponto vírgula zero. Ah, tá faltando aqui qual que é o comprimento, né? Aqui a gente está contando a quantidade de vias, né, final aqui do cabo. Mas aí qual que é o comprimento? A gente viu que era 25 metros, né, que a gente tinha medido. Então, colocando tudo isso aqui, ó, 770 metros de cabo, tá? Beleza, colocamos aqui o cabo, a infraestrutura e as fixações. Quanto que deu aqui a minha solução? Quanto que deu aqui a minha solução? 165.566,76, tá? Então, isso aqui foi o que deu o meu valor aqui da minha solução utilizando cabos. E aqui para o busway, né? Como é que eu vou saber? Isso aqui não é uma coisa que você vai saber compor assim como você faria com cabos, tá? Se você já tem uma proposta, tem como você fazer uma estimativa. Mas não é um preço que você consegue compor da mesma forma que você compõe o preço de cabos. Para o busway, você teria que fazer uma solicitação para um fornecedor que trabalha aí com busway, teria que apresentar aí o projeto, pelo menos um croquis, de como que seria ali feito o arranjo desse busway. Por quê? Porque o busway ele é um material específico, ele tem peças específicas, as peças são feitas sob medida. Então, você não consegue fazer da mesma forma que você faz com uma eletrocalha, por exemplo, né? Que você vai cortando ali a eletrocalha e adequa ali ao tamanho que você precisa. Não. O busway ele já vem todo certinho, as peças, os trechos ali, tudo certinho. Então, para a pessoa orçar direito, para vir ali um preço assertivo, você tem que ter ali uma situação mais organizada, né? Ter pelo menos ali um projeto básico, um croquis, para você apresentar para a pessoa que vai orçar para você. Tá bom? Bom, gente, então vamos dar uma olhada aqui nessa proposta do fornecedor de busway. Eu tenho essa proposta aqui, ó, que eu solicitei para essa situação, tá? E aqui eu vou ter a descrição dos itens e também vou ter aqui o preço da solução, né? O busway, ele é um material específico e ele é vendido já com os tamanhos ali, os comprimentos das peças que são utilizadas ali para fazer a montagem do trecho de busway, ele já vem todo certinho com os trechos do tamanho correto. Ele não é como um eletrocalho, uma infraestrutura, ou qualquer outra peça que você consegue, eu só tenho espaço até aqui, ou eu quero que ele venha até tal distância, eu vou lá e corto, e aí a vida que segue. Não. Busway, as peças já vêm certas, nos tamanhos certos, então quando a pessoa vai orçar, ela precisa ver ali o projeto básico, um croquis, alguma ideia ali de como vai ser feita o trajeto ali, né, de por onde vai passar o trajeto do busway, para que a pessoa consiga fazer o orçamento, tá? Senão ela não consegue fazer. Então aqui a gente já tinha esse projeto, então foi possível fazer o orçamento certinho do quanto custaria aí as peças necessárias para fazer essa montagem desse busway, tá? Então aqui, ó, veja que as peças, elas são muito específicas, né? Ó, a gente tem aqui cotovelo, reto transporte, né, que seria ali a parte linear do busway. Então, as peças, né, que são muito específicas e elas variam de fabricante para fabricante, no caso do busway. Então, nesse caso aqui, nesse fabricante, foi necessário o uso dessas peças aqui, e aí esse aqui foi o custo final da solução de busway, tá? De acordo com aquele trajeto lá que a gente viu no projeto, tá? Então, 123.904 foi o valor do material dessa proposta. Isso aqui está excluso, ó, montagem, instalação de dutos e barramentos. Mão de obra está excluso desse valor aqui, tá? Não só mão de obra, mas também outros serviços aí adicionais, né? Acompanhamento de montagem, comissionamento, teste, tarará. Tudo isso aí está fora do escopo. Aqui a gente está considerando só mesmo o material. Então, a gente vai pegar aqui o custo aqui desse material e a gente vai colocar lá na nossa planilha. Bem aqui. Para a mão de obra, vamos considerar aqui 15% desse valor,
tá? Totalizando aqui o custo de uma solução para o uso de busway de R$ 142.489,60. O busway, como ele já é rígido, ele não vai precisar de infraestrutura, de nada disso, né? Ele vai precisar só dele mesmo e da mão de obra especializada para fazer a montagem do trecho ali do busway. Mas o busway, nesse sentido assim, ele acaba você precisando de pensar em menos coisas, né? Fala ali com o fornecedor, envia ali para ele qual é o trecho lá que você quer orçar, ele te envia, já vai te mandar o preço certinho de todas as peças que você vai precisar para fazer a montagem desse busway, tá? Então aqui, ó, fazendo o nosso comparativo final, o valor, né, da solução utilizando cabos seria de R$ 165.566,76, enquanto que o custo para a utilização do busway seria de R$ 142.489,60. E, portanto, seria aí uma diferença de 13%, né? Em torno de 13% aí o busway estaria saindo mais barato do que a utilização de cabos nessa situação, tá, gente? Sem sombra de dúvidas, em uma situação como essa aqui, feito esse comparativo, eu estaria optando por utilizar o busway, tá? Bom, gente, então eu trouxe aqui para vocês nessa aula o cerne da coisa, né? Para você entender como que é feita essa análise, né? No passo a passo aqui, peguei na mão mesmo e mostrei o passo a passo de como é que é feito essa análise comparativa de preço, né? De solução mesmo, entre o uso do cabo e o uso do busway. A gente viu que em situações em que a gente tem uma corrente muito elevada, a gente já pode ficar aí um pouco alerta, né? Já ligar uma anteninha aí de, opa, eu acho que pode ser que valha a pena eu estar utilizando o busway nessa situação aqui. Faça as contas, converse com os fornecedores da sua região para você ter certeza do que você está fazendo e tome uma decisão com base em dados, tá? E não em eu acho que. Deixa o eu acho que de ladinho, senta na cadeira, põe na ponta do lápis e toma uma decisão baseada em dados, tá? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!